mas eu demorei um ano para evoluir no inglês, mesmo estando nos Estados Unidos. Como au pair você tinha muito contato com a família, com as crianças? Direto, mas qual que foi o meu erro? Quando eu cheguei lá no primeiro ano, eu mantive os mesmos hábitos que eu tinha no Brasil. Eu era novinha, então ia pra balada, pra festa, ainda bebia. Então, quando você conhece um brasileiro, você conhece 100 de uma vez. Uhum. E brasileiro adora uma festa. Então, todo final de semana tinha festa na casa de alguém, churrasco, sabe, cerveja, nananã. E aí a gente sempre ia. E aí o meu contato era sempre com brasileiro. Você vai largar uma carreira em uma multinacional de 5 anos pra fazer um intercâmbio? Eu falei, vou. E aí eu pedi demissão, embarquei. 2 meses depois, a multinacional que eu trabalhava declarou falência. Ufa, que sorte. Aí depois meu pai até brincou comigo, falou assim, nossa, queimei minha língua, nunca mais eu me interfiro nas suas decisões, mas... E você se preparou com relação ao inglês pra ir pra fora, ou você foi, eu quero ir pros Estados Unidos, lá eu aprendo? Não, eu fazia inglês desde novinha nas escolas, né? Que meu pai falou. Eu fazia japonês e eu detestava japonês. Eu falei, pai, quero sair do japonês. Ele, então, escolhe uma língua pra você fazer. Aí eu escolhi o inglês. E aí eu já tava no nível avançado, nananã, só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que eu não falava nada. Nada. E aí eu lembro que nas primeiras semanas que eu era 24 horas em inglês, você vai no shopping, vai no mercado, só inglês e aquela pronúncia rápida, diferente que você via nas escolas antigas, né? E eu não entendia, fazia um esforço danado. Eu fiquei com uma dor de cabeça nas primeiras semanas que, nossa senhora, demorou pra... Depois de um tempo passa, que seu cérebro acostuma. Mas é um exercício, falar com os nativos é bem diferente. Mas é muito legal, né? Porque depois de, digamos que 6 meses, você já tinha se habituado, certo? Não. Não? Não. Um ano? Não, na verdade, não é que eu não me habituei. Eu digo com escutar, ter o seu listening mais afiado com o inglês. Sim, em relação a escutar, sim. Mas eu demorei um ano para evoluir no inglês, mesmo estando nos Estados Unidos. Como au pair você tinha muito contato com a família, com as crianças? Direto, mas qual que foi o meu erro? Quando eu cheguei lá no primeiro ano, eu mantive os mesmos hábitos que eu tinha no Brasil. Eu era novinha, então ia pra balada, pra festa, ainda bebia. Então, quando você conhece um brasileiro, você conhece 100 de uma vez. Uhum. E brasileiro adora uma festa. Então, todo final de semana tinha festa na casa de alguém, churrasco, sabe, cerveja, nananã. E aí a gente sempre ia. E aí o meu contato era sempre com brasileiro. E mesmo estando nos Estados Unidos, o meu inglês não fluía. Então, quem quer fazer intercâmbio, por favor, andem com os nativos. Porque você pode ter uma amizade ou outra com brasileiro, mas que não seja a dominância. Não seja predominante isso. Porque isso atrasa demais. Atrasa mesmo. Atrasa. Igual eu falei pra você, né? Eu acho que foi até antes da gente começar a gravar aqui o podcast, que eu sou viciado em aventura e eu gosto de pular do abismo. Então, eu aprendi o inglês americano e fui pra Inglaterra. Assim, eu acho que eu tive uma experiência diferente da sua. Infelizmente, eu era um pouco low profile quando eu fui pra Inglaterra. Então, eu não tenho muitos vídeos, né, de eu falando com nativos. Eu tenho algumas fotos, mas não tenho tanto vídeo assim. Eu queria ter. Porque eu falava com muitos estrangeiros. Porque eu trabalhava no aeroporto, então eu tinha a possibilidade de falar com pessoas do mundo inteiro. É diferente você ouvir no aeroporto e ouvir fora? Obviamente, porque no aeroporto eu estou trabalhando somente naquele contexto. Eu sempre me esforçava pra puxar algum assunto fora disso. Sim, mas ainda assim virava uma conversa superficial, considerando quando você está no outro país. Mas tem uma coisa que a gente até tem no nosso curso, que eu prezo isso com os alunos, que é o inglês não teatral. Porque o inglês teatral, ele faz com que você saiba exatamente o que eu vou falar e você sabe exatamente o que você vai responder. Só que a vida não funciona assim. Não. Então, eu sempre faço uma aula de conversação com os alunos, onde eu coloco algumas perguntas que eu possivelmente posso fazer pra eles não sabem qual delas eu vou fazer. Só que dentro dessas perguntas, eu faço outras 3, 4 que eles não esperavam.
e falando num ritmo mais rápido. Porque muitas pessoas entram no curso, tô evoluindo, tá bom. Aí aquele negócio Você tira devagar. da zona de conforto, né? Exatamente. Pra você ter uma mudança, óbvio que, como a gente falou aqui até agora, não precisa ser uma mudança radical, mas precisa ser uma mudança verdadeira. Se não for uma mudança verdadeira, o resultado não vem. Sim. E, aliás, as pessoas, elas criam muito. A gente é muito bom em criar desculpa. Nossa, a gente é ótimo quando a gente não quer fazer alguma coisa. E tem desculpa até que é boa, viu? Aí nós somos excelentes nisso. E na sua mentoria, você acaba encontrando muito isso? Esse tipo de... Bastante. Principalmente no início. Eu trabalho muito a mentalidade, mas no início, você lida com muita desculpa. Muita desculpa. Eu já até demiti um cliente por conta de desculpa. Não sei quem diz, mas fala assim, desculpas serão desculpa mesmo que forem verdades. Caraca, boa frase essa aí, hein? Não lembro quem foi que disse. Uma boa citação. Mas é isso, porque assim, eu vou dar o meu melhor na minha mentoria. Só que se eu vejo que a pessoa tá sempre lá, inventando desculpa, falando um monte de coisa, porque assim, tem que partir da gente. A gente pode dar as melhores ferramentas para a pessoa, mas se a pessoa não quer fazer um mínimo de esforço para sair daquela zona de conforto, pode vir o papa aqui na frente dele, entendeu? Que não vai adiantar, tem que sempre partir da gente, da pessoa. Então, eu falei para esse meu cliente, né? Olha, enquanto você continuar com essas desculpas, você nunca vai sair do lugar. Eu tô aqui para não soltar a sua mão, mas você não pode soltar a sua mão também, entendeu? A minha mão tá aqui junto com a sua e sempre vai estar. Só que eu preciso que você também dê a mão para você, entendeu? Nossa. Não, pode, teacher. Aí, vamos lá. Você foi para os Estados Unidos para fazer au pair, 1 ano lá, 6 meses já estava conseguindo evoluir o listening, mas convivendo muito com brasileiro, vindo um pouco de Segrada. Lá nos Estados Unidos, você teve essa transição quando conheceu a sua amiga da República Tcheca, certo? Certo. Como é que foi essa transição? No primeiro ano, continuei com os hábitos antigos do Brasil. Ia pra festa, bebia, falava com muito brasileiro, enfim. Até que eu comecei a ver que meu inglês... Eu falei, caramba, eu tô aqui 1 ano e meu inglês não tá fluente. Eu me senti, assim, muito... Não sei nem a palavra, mas, assim, né, incapaz, mas frustrada. E eu fiquei, assim, abismada com o meu resultado. Eu falei, caramba, 1 ano nos Estados Unidos, que fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de mim. Foi aí que começou. Quando eu vi que eu comecei a engordar e a minha autoestima ir lá embaixo, aí que eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu batalhei tanto pra estar aqui, pra eu jogar assim, de mão beijada, né? Então, no primeiro ano foi assim. Aí, no final do primeiro ano, já pro segundo, foi quando eu decidi. Falei, não, vou mudar. Cortei as minhas amizades com brasileiros. Eu fui radical nesse ponto. Eu cortei as minhas amizades com brasileiro. Parei de ir pra festa, beber, encher a cara. E ao invés de sair pra balada, eu ficava em casa assistindo filmes em inglês na Netflix. Eu assinei a Netflix e assistia filmes sem legenda. Comecei a ler livros, coisa que eu não fazia. Eu achava que leitura não é pra mim, mas é porque eu lia assuntos que não me interessavam. E lá eu encontrei um assunto que é sobre desenvolvimento humano, autoajuda, que me encantou. Então, eu comecei a... como fala? Eu passei a ler, passava tardes na Starbucks, a tarde inteira, lendo e tomando meu cappuccino. E foi aí que eu conheci a Meg, da República Tcheca. Ela estava se formando em nutrição. E ela começou a me orientar com os primeiros passos para alimentação. E aí, quando eu vi meu corpo mudando, a gente ia pra academia. A minha amizade foi basicamente com ela, assim, mas foi aí que eu vi o poder mesmo do ambiente certo, das pessoas certas e de uma orientação certa.